Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. E no Correio Brasiliense, a Polícia Federal pediu a prisão preventiva do homem que ameaçou Lula, ministros do STF e vários outros nomes do PT. Preso temporariamente, Ivan Rejane disse que caçaria a esquerda brasileira, penduraria ministros do STF de cabeça para baixo e que Lula deveria andar armado porque será caçado durante a eleição. Eis aqui Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, de 46 anos. Ele foi candidato a vereador em Belo Horizonte em 2020 e teve 189 votos. A Polícia Federal recomendou ao Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, detido em Belo Horizonte por ameaças aos magistrados da Suprema Corte, a Lula, a Gleisi Hoffmann e outros petistas. O pedido foi assinado pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Álvares Schor, e será analisado por Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news. Caso a preventiva seja decretada, o investigado pode ficar encarcerado por prazo indeterminado. Ivan Rejane cumpre prisão temporária por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A PF diz que a conduta de Ivan Rejane está inserida em um contexto mais abrangente de acirramento dos ânimos, do estímulo ao enfrentamento de oponentes políticos e de tentativas de enfraquecimento do Poder Judiciário, o qual inclusive é incumbido da realização do pleito eleitoral que se avizinha. O investigado publicou um vídeo nas redes sociais na quarta-feira, semana passada, intitulado 7 de setembro de 2022. Ele fala ainda que Lula deve andar armado até o talo, porque ele e a direita vão caçar o ex-presidente e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. O homem também ameaça o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, e diz que os ministros da Corte, ou seja, do STF, devem sair do Brasil, principalmente esses vagabundos do STF. Se eu fosse você, Barroso, Fachin, Fux, Moraes, Lewandowski, Mendes, eu ficava nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, até Carmen Lúcia Rosa Weber sumam do Brasil. Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo. Nós, brasileiros, cidadãos de bens, não toleramos, disse em um trecho do vídeo, seguido de uma sequência de palavrões. Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, de 46 anos, foi candidato a vereador em Belo Horizonte em 2020 e teve 189 votos. Ele se apresenta como terapeuta para dependentes químicos e mantém um canal do YouTube. Os vídeos são repletos de xingamentos e ofensas a políticos de esquerda, a quem ele associa a existência do narcotráfico e os ministros do Supremo que, segundo ele, mandam soltar esses vagabundos. O fato é que a prisão preventiva desse homem, além, evidentemente, de tentar evitar que ele tenha um surto e cumpra suas ameaças, um dos fatores que devem mantê-lo preso até o fim das eleições, no mínimo, é o fato de que ele precisa servir de exemplo, porque essa fauna de homens violentos e dispostos a cumprir suas ameaças está aumentando, e após o assassinato do Marcelo Arruda, o dirigente petista em Foz do Iguaçu, gente como esse homem não pode ser deixada livre durante esse processo eleitoral que promete ser o mais sangrento da história brasileira. Vejam aqui que no estado de Minas tem um estudo que cita que casos de violência bolsonarista devem aumentar.
Por que violência bolsonarista? Porque até aqui só os bolsonaristas estão cometendo violência. O grupo de investigação eleitoral já conta 214 ocorrências de crime político em 6 meses. Estudo realizado pelo Grupo de Investigação Eleitoral GIEL da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, aponta um crescimento de 22% nos registros de violência política no país no primeiro semestre desse ano, em comparação com o ano eleitoral anterior de 2020. Nesse primeiro semestre, o GIEL já contabilizou 214 ocorrências de crime político. No mesmo período de 2020, foram apurados 174 crimes do gênero e em 2020, anos sem eleições, houve 169. A projeção esperada é de que os números cresçam consideravelmente no segundo semestre. Para entender como essa pesquisa foi realizada, há uma entrevista do coordenador do grupo, cientista político e professor da Unirio, Felipe Borba. Essa entrevista ela está no blog da cidadania.com.br. Você pode acessar e ler a íntegra dessa entrevista, que é bem preocupante. E no Metrópolis, o PT lidera as doações eleitorais. É o partido que mais recebe doações eleitorais de pessoas físicas no país, seguido pelo PSD. O PT já recebeu 8,6 milhões de reais de doações e o PSD 5,2 milhões. O curioso é o PSD, porque não chega a ser um partido com tanta expressão quanto o PT, quanto o PSDB e outros partidos, mas lidera as doações com muita força. Com 8,6 milhões em doações, o PT foi o partido que mais recebeu recursos de pessoas físicas no período pré-eleitoral, de janeiro a julho de 2022, segundo dados do TSE. Na sequência aparecem o PSD com 7,3 milhões em doações e o Partido Novo com 5,2 milhões. O curioso é que esse Partido Novo é um partido nanico cujo candidato a presidente nem pontua nas pesquisas. De onde vem todo esse dinheiro nesse partido? Isso é uma pergunta que vale sabermos até que ponto existe um financiamento eleitoral artificial no país. E no Metrópolis, contra o PT, bolsonaristas e tucanos articulam pacto em São Paulo. É isso mesmo, os bolsonaristas e os tucanos vão se unir contra Fernando Haddad em São Paulo. De olho em um eventual segundo turno contra o PT, aliados do Bolsonaro e do PL, do governador paulista Rodrigo Garcia, do PSDB, articulam um pacto de não agressão na campanha eleitoral em São Paulo. Embora não admitam publicamente, políticos dos dois lados entendem que, apesar das diferenças entre bolsonaristas e tucanos, ambos têm o PT como inimigo comum. E no Globo, um dado da pesquisa Datafolha é o de que, para evitar discussões, 49% dos entrevistados deixaram de falar de política. O cidadão comum está se autocensurando para evitar problemas, principalmente em um momento em que já houve até morte por divergência política. Pesquisa diz que 54% passaram por alguma situação de constrangimento, ameaça física ou verbal motivada por suas posições políticas nos últimos meses. O acirramento eleitoral no Brasil fez com que praticamente metade do eleitorado do país deixe de falar sobre política com amigos e familiares. De acordo com a pesquisa Datafolha, realizada na semana passada e divulgada neste domingo, 49% dos entrevistados tiveram essa postura. O percentual maior é entre os eleitores do ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto. 54% abriram mão de conversa sobre política para se esquivar de um diálogo conflituoso. Vejam que, de certa forma, a violência dos bolsonaristas está surtindo efeito na medida em que o partido que lidera as eleições com grande folga, pelo menos as eleições presidenciais, tem um eleitorado que prefere
não falar do assunto está sendo intimidado. Ou seja, a campanha do PT acaba se tornando menos do que poderia ser, porque seus membros e seus simpatizantes estão sendo ameaçados por bolsonaristas. Isso é algo que não se pode admitir num regime democrático. E as eleições e o Wikipedia presidenciáveis têm milhares de acessos e contam vigilantes. Verbetes na Biblioteca Livre da internet são um termômetro do interesse dos eleitores pelos candidatos à presidência da República. A pedido do jornal o Globo, Rodrigo Padula, gerente de projetos e administrador da Wikipedia em português, enviou alguns dados sobre os verbetes de Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet na conhecida Biblioteca da Internet. E A Terceira Via é uma peça de ficção mal colocada, diz Rodrigo Maia. Em resumo, Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-filiado ao DEM, ele simplesmente diz que o Ciro Gomes errou ao atacar o Lula com os insultos que fez, e a Terceira Via realmente errou ao focar em Lula e ao equilibrar, ao colocar no mesmo patamar o Lula e o Bolsonaro. E isso vai custar a eles, a Terceira Via, esse naufrágio que todos estão vendo e a eleição do Lula talvez até em primeiro turno, segundo o Rodrigo Maia. E a Polícia Federal elabora regras para evitar desgastes à sua imagem durante a eleição, segundo o Globo. Normas vão restringir o uso de símbolos da corporação por seus integrantes em ambientes políticos e nas redes sociais. Há 15 dias do início oficial da campanha eleitoral, a Polícia Federal prepara a edição de um conjunto de regras para restringir o uso de símbolos da corporação, como brasão e uniforme, por seus integrantes em ambientes públicos. A norma também deverá restringir exposição das imagens vinculadas à entidade nas redes sociais. Isso é muito bom porque, se todos se lembram, em 2014, delegados da Polícia Federal fizeram campanha aberta para Aécio Neves. Aécio Neves, que esses mesmos policiais federais iriam investigar depois por corrupção no famoso áudio dele que explodiu em 2017, no ano seguinte ao do golpe que derrubou Dilma Rousseff. E Lula e Bolsonaro acentuam disputa por apoio e doações do agronegócio. O fato é que o Lula se aproxima de empresários do setor e escala ruralista para compilar propostas, e a estratégia de Lula já começa a frutificar. Responsável por cerca de 1/4 do produto interno bruto do país, o agronegócio tem sido alvo da disputa entre Bolsonaro e Lula. E por fim, arapongas da ditadura militar tentaram desqualificar a Carta aos Brasileiros em 1977, que foi feita sob os mesmos auspícios da Carta atual, e como aquela também está sendo desqualificada por militares e por um governo simpático à ditadura militar que se abateu sobre o Brasil por 21 anos. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.